Aí, pessoal, esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre as funcionalidades do EA Automotrader, tá? Nos vídeos anteriores nós fizemos uma breve apresentação, tá, do conceito deste EA e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho das funcionalidades. Não será um vídeo detalhado das funcionalidades, isso vai carecer realmente de um treinamento em que vão ter vídeos específicos, temas específicos sobre as funcionalidades, porque muitas das funcionalidades serão integradas entre si na criação de estratégias, tá? Então, até mesmo falar especificamente de uma ferramenta, hoje eu posso estar fazendo uma abordagem, dando alguns exemplos, e só que daqui a pouco me surge uma outra forma de aplicar aquela ferramenta do EA, né? Então, isso é algo que é um aprendizado constante, certo? Então, vamos passar aqui pelas propriedades do EA e nós vamos falando de cada uma delas. Então, vamos lá. O, o EA ele tem um formato, uma forma de trabalhar e que a gente pode tentar reduzir um pouco da otimização dele, especialmente para backtests, tá? Mas vai do tipo de leitura de sinais, o que tu vai trabalhar das demais ferramentas, tá? Então, para isso, a gente tem uma opção aqui, tá? Que é como é que o EA vai funcionar? Fechamento de barra ou por tique, tá? Então, o que acontece? Se tu deixar por fechamento de barra, ele vai fazer uma leitura em que apenas quando gerar uma nova barra, ele vai fazer o mapeamento dos sinais e vai fazer a gestão dos sinais, tá? Então, o que vai acontecer? Dependendo da estratégia, tu não precisa saber de tique a tique, tá? Você pode botar de barra a barra, ele vai otimizar o recurso da tua CPU e também, especialmente para fazer backtest, tá? Então, você pode deixar, por exemplo, isso aqui ativado, dependendo qual for o uso das ferramentas, porque algumas ferramentas tu precisa saber momentos instantâneos, especialmente de força. Então, com a barra já fechou, vai ser uma outra situação, né? Então, eu vou deixá-la aqui como falsa, padrão, tá? E nós vamos seguindo aqui nas configurações. Depois a gente tem aqui o Shift. Então, estamos falando aqui da parte de configurações de sinais, tá? Então, o que é aqui? Ele vai fazer uma leitura, se for o caso, tá? De um indicador externo, certo? Ele vai fazer a análise do ou indicador externo ou indicador interno, tá? Da barra fechada também, tá? Do Isso aqui é uma outra informação, tá? Que eu vou fazer a leitura do indicador quando a barra estiver fechada. Alguns indicadores, tá? Ele vai funcionar tu puxando a informação colocando zero, que é a barra atual. E outros, ele não funciona com zero. Ele funciona, tu tem que botar um. Então, essa configuração aqui ela é muito mais em virtude de ter que tirar um sinal de um indicador e conforme um ou outro não vai funcionar desde que tu coloque aqui e ajuste de forma correta, tá? Aqui o tipo de sinal. Então a gente tem alguns tipos de sinal. Aqui quando eu quero pegar de um indicador externo, aí aqui abaixo, tá? Eu tenho que colocar o nome do indicador que está salvo na pasta do MetaTrader, certo? E vou ter que colocar os buffers, tá? Os buffers de compra e venda, tá? Esses buffers, eles estão geralmente, opa, aqui, ó, pode botar esse ícone ou em exibir janela de dados, tá? Então, cada indicador tem os seus buffers, tá? Então, um indicador, por exemplo, de seta, tá? Vou pegar aqui um indicador aqui de seta. Vamos pegar esse aqui. Nem sei se está funcionando. Ó, na verdade a seta dele está aqui, não está marcando muito bem, tá? Então, esse indicador está marcando, tá aqui em cima, ó, é o Dutch Arrow, tá? Então, o que acontece? Quando tu passa o mouse em cima do candle em que deu a seta, tá? Deixa eu botar
Aqui, ó, você vai identificar aonde ele muda, ó. Então, nesse caso aqui, pode ver value 6 aqui, ó, tá? 32.909, eu tiro, ele apaga. Então, aqui é o buffer de compra, de venda, que é o, na verdade, eu tenho que contar lá onde está escrito Dutch Aaron, lá é o buffer 0, tá? E desconsidera o que está de informação. Então, vai contar de lá para baixo. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é o 6 ali vai ser 5. Então, o buffer de venda é o 5. E aqui, ó, aqui eu tenho o buffer de compra, ó, que é o value 5, que na verdade seria o buffer 4. Então, o que, que eu iria colocar? Tá? Eu iria colocar no meu indicador aqui, tá? Eu iria colocar a opção External Indicator. Aqui eu iria colocar Dutch Aaron, tá? E eu ia botar os indicadores de compra 4 e o outro 5. Automaticamente ele estaria fazendo a leitura do sinal de compra e venda do indicador. É assim que funciona, tá? Quais as outras opções que tem? Cruzamento de média. Aí aqui abaixo vocês têm ali MA Cross Config. Você vai colocar o tipo de média, tá? É um cruzamento. Aí tu pode fazer várias coisas, infinitas, tá? Tem muitas ideias. Pin bar, tá? Uma nova barra. Cruzamento de estocástico. Daí abaixo tem ali as configurações do estocástico. Bar retract, que é uma retração de vela, tá? Mais abaixo tu tem ali que tu vai colocar quantos pontos ou quantos pips, tá? Tu quer que a vela, ele abra um sinal se a vela retrair. O que que seria? Uma vela que está formando, tá? Uma compra, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Essa vela aqui, ela está subindo, tá? Está formando a compra. Eu calculo que toda vez ela vai registrando uma máxima e uma mínima. E essa máxima e mínima ela pode ser renovada. Toda vez que ela renovar uma máxima e da máxima, por exemplo, ela descer tantos pontos, ele pode definir para abrir uma ordem de compra, tá? Só que existem outras informações que tu vai colocar para fazer análise dessa barra, tá? Então vamos voltar, certo? E depois a gente tem o setup 1, 2, 3, tá? Que é um padrão de reversão. E também a gente tem o News, tá? O News, como o robô tem filtro de notícias, a gente colocou o News para gerar um sinal, tá? A partir desse sinal tu vai analisar, só que quando der a notícia, beleza? É assim que a gente vai avaliar, certo? Então, basicamente é isso. Vamos só definir aqui. Bom, eu não vou fazer detalhes de configurações, só vou dar uma geral, tá? Nas configurações aqui, então já foi até essa parte. Aqui é a parte de gerenciamento de ordens, tá? Então, o Order Manager, tá? Os lotes são baseados no teu saldo, tá? E o tamanho de posição. Então, se, por exemplo, minha conta é de $10.000 e eu botar aqui 10.000, ele vai dividir o saldo por esse valor aqui. Então, vai ficar um contrato. Se eu quero colocar 0,50, então se a minha conta é de $10.000, eu vou colocar aqui 20.000, tá? Daí ele vai abrir 0,50. E aí, toda vez que o teu saldo for aumentando, ele vai proporcionalmente manter da mesma configuração, só que proporcional ao teu saldo, certo? Basicamente é isso. Aqui seria, quando ele abrir um sinal, você pode definir, após ele fechar, quantas barras você vai inibir que ele abra um novo sinal, tá? Não vou esclarecer agora, porque isso é uma conversa mais detalhada, tá? Isso tem tudo uma função. Aqui, para você ativar o Global Manager, para quem viu a apresentação, tá? Essa aqui é uma função que é para sincronizar as informações entre todos os EAs Automotraders que tiver instalado na tua conta, para que possa ser feito um gerenciamento. Isso aqui vai inibir que um outro EA opere enquanto o outro está
trabalhando, tá? E aí você vai definir quantos EAs podem trabalhar ao mesmo tempo, certo? O tipo de ordem, ou seja, deu o sinal, vai colocar a ordem a mercado, ou ordem limit, ou ordem stop, tá? E quando tratar-se de ordem pendente, limit ou stop, tu pode definir a distância do preço, tá? Que tu quer que aquela ordem fique posicionada, certo? E quando o EA colocar a ordem na tela, no gráfico, na tua conta, né? Certo? Tu pode definir em quantas velas ela pode ser excluída automaticamente se o preço não tocar. Então aqui, por exemplo, após 2 barras, ela exclui, caso a ordem continue pendente ali, o preço não tenha tocado, beleza? Aqui a parte de grid, você pode ativar o grid ou não, tá? Então, pode colocar a quantidade mínima de pontos para fazer o espaçamento. E por que ela é mínima? Porque a gente tem uma opção aqui embaixo, já vou pular, que é o Close Bar Mode, tá? Tu pode deixar false. Se tu deixar false, quando o preço escapar, a cada 2.500 pontos ele vai abrindo uma nova ordem. Se tu deixar Close Bar Mode, tá? Ele vai abrir, porém vai ter que esperar a barra fechar para ele abrir uma próxima barra. Isso faz com que otimize bastante, tá? Imagina, deu sinal e o preço foi ao contrário e fez uma baita de uma barra de 5.000 pontos. No outro padrão, ele vai abrir 2 ordens já. E no padrão de barra fechada, ele vai abrir só uma ordem, tá? Então vai diminuir o número de drawdown e como ele dá uma esticada, geralmente uma barra muito grande, ele tende a fazer uma retração. Então a gente utiliza menos ordens para poder fazer um fechamento de uma estratégia, tá? Aqui o coeficiente de aumento, eu gosto de usar meio. Toda vez que ele faz o grid, ele abre a metade. E aí depois, a próxima ordem, ele abre ela 100%, tá? A gente tem 3 formas de grid. Na verdade, 3 não, a gente tem 5, tá? Algumas estão em teste ainda, tá? Mas essa aqui é a padrão, a recovery, né? Fiz uma ordem de venda e o preço subiu. Ele vai fazer uma outra para tentar recuperar e fechar, certo? O trend, ele só vai colocar ordens na tendência. Então, se tu quiser trabalhar, por exemplo, com um setup com stop loss fixo por ordem, com uma ordem só, tu ainda pode colocar para que ele abra, tá? Na tendência, fazer uma estratégia, tá? Que ele vá colocando ordens na frente. O dual, ele vai fazer os dois ao mesmo tempo. Ele vai tanto colocar na tendência, mas como vai fazer recovery, tá? Aqui o trend BE de break even. A ideia é que ele coloque uma nova ordem na tendência, desde que a tua estratégia ela já tenha entrado no ponto de equilíbrio. Então, o que tem? A gente tem uma ferramenta aqui de gerenciamento em que tu vai colocar, ó, quando chegar em $50 de lucro, eu quero proteger meu lucro em 25, ou seja, se reduzir abaixo de 25, ele fecha tudo. Então a gente pode utilizar aqui para quê? Eu só vou abrir uma nova ordem na tendência desde que, tá, o meu lucro já esteja protegido, certo? Então é assim que é feito, tá? E o dual, tá? Ele é o mesmo dual aqui, só que ele vai colocar quando tiver ordens na tendência. Perdão, quando tiver ordens no ponto de equilíbrio, tá? Aqui são 3 horários que você pode trabalhar, tá? Talvez vai passar direto aqui de tanto que eu cliquei. Já tem um padrão e os outros você ativa, tá? Então isso aqui faz com que tu não precise colocar mais de um EA para trabalhar em janelas diferentes, porque às vezes tu quer pegar só uma abertura de uma sessão asiática, uma sessão de Londres, de uma sessão americana, só ali os primeiros 30 minutos. Então tu usa um único robô com a única estratégia, tá? Claro que se mudar de ativo, enfim, algumas configurações não tem que fazer, mas aqui é para evitar, certo? Aqui são exceções também do horário de funcionamento que você pode ativar. Por exemplo, aqui toda segunda-feira, qualquer dia da semana, perdão, ele vai começar às 2 horas. Agora aqui eu posso colocar aqui na segunda-feira ele vai começar às 8, tá? E aqui eu posso colocar aqui, ó, toda sexta-feira, por exemplo, estou com esse aqui ativo, ó,
ele vai até as 20h30. Então, eu posso colocar aqui nas sexta-feiras, aqui todos os dias, né? Todos os final de dia. Só que na sexta-feira eu quero que ele finalize às 19h, tá? Outra questão, payroll, né? Para quem não sabe, payroll são informações do mercado americano, muitas informações de questões de trabalho, níveis de emprego, seguro-desemprego, etc, etc, que dá para ter uma ideia como está a economia americana naquele período, né? Naquele momento, e isso acaba regulando a temperatura do mercado, e o mercado fica muito volátil. Então, às vezes é preferível sair fora. Você pode colocar aqui para trabalhar ou não, tá? E você ainda pode definir, ó, quero trabalhar até meio-dia, meio-dia do horário da tua corretora, tá? Ou até, vou pegar a abertura de Londres e às 10 horas eu não quero mais operar, então tu pode colocar isso aqui também, tá? Porque geralmente o payroll acaba ficando mais complicado, né, para a sessão americana, embora o mercado às vezes perde volatilidade aguardando essas informações, né? Então muda muito o contexto. Depois nós temos aqui a parte do controle de lucros, tá? Se você não for utilizar stop loss e take profit fixo, você pode utilizar aqui um controle que é por lucro em moeda corrente, certo? Em que ele chegar aqui ó, no start em $200, tá? Ele vai colocar um ponto de equilíbrio em 100 e ele vai de 100 em 100 protegendo o lucro, certo? É assim que funciona. Aqui a parte de controle de perdas e lucros também, mas aqui seria mais o que, tá? Se tu tá fazendo uma operação, tu vai fazer um grid, etc, tu pode definir um valor para ele fechar tudo, certo? Tu vai colocar aqui em close all orders. Aqui você vai poder botar assim, ó, parcial. Quando ele chegar aqui em $200, eu quero fazer uma parcial de 50% na minha ordem. Pode colocar isso também. Então vai aqui. Aqui é parar o robô quando ele já atingiu a tua meta do dia. Então tu vai botar aqui $1.000, por exemplo. Ele vai parar quando ele fizer $1.000. E a mesma coisa, ele vai parar quando ele fizer 1.000. Só que é sempre ordens encerradas, tá? Então, se você tem uma estratégia de $1.250, às vezes evita colocar aqui 1.250, porque daqui a pouco, quando manda o comando para fechar todas as ordens, deu uma pequena derrapagem e vamos dizer que o teu prejuízo fecha assim, ó, com 1.240. Tá? O que o EA vai fazer? Ele vai estar apto a abrir uma outra ordem, uma nova operação, se caso ocorrer naquele dia, porque não atingiu o máximo, né? Então, pode ocorrer de ter no mesmo dia, tá? $2.500 de prejuízo. Então, eu gosto de pegar e deixar um valorzinho diferente que não vai mudar em nada, tá? Porque o stop vai ser por isso aqui. Isso aqui é só um controle de uma nova entrada. Aqui também tu pode colocar o EA para parar, certo? Quando ele chegar em determinado valor. Então, se eu estou com uma conta de 50k, eu quero que quando ele chegar na metade da minha meta, aí 5%, eu quero dar uma olhada e reavaliar aí daqui a pouco, ver se eu tenho tempo para chegar nos 10%, se eu vou estar trabalhando numa mesa proprietária, né? Para passar. E aí daqui a pouco é o momento de dar uma parada, segurar tudo e aí mudar a tua estratégia, de repente, para poder chegar onde tu quer. Beleza? E também muitas vezes acontece de tu chegar na meta, tu não deixar o teu EA parar e no outro dia ele vai, opera e perde, né? Então isso aqui é interessante. E às vezes é por causa de um detalhe que tu deixou de ser aprovado na mesa, tá? Ou até mesmo de perder uma conta, beleza? Então, aqui se tu quiser utilizar um stop loss individual, vai colocar aqui take profit e stop loss, tá? E aqui tu tem um high low, tá? Em que tu vai continuar botando o take profit, tá? Mas aqui tu vai colocar o stop loss como se fosse mínimo, digamos 600 pontos, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo tem a configuração do range high low. Tu vai dizer quantos candles para trás tu quer olhar e ele vai fazer tipo se aqueles candles tem qual é a maior máxima
ou qual a menor mínima para colocar o teu stop loss ali em cima, dependendo se é compra ou venda, tá? Então tu pode pedir para ele olhar tantas barras para trás, tá? Beleza? Se caso a mínima e a máxima for menor, vai sempre utilizar o stop loss aqui padrão. Agora, se for maior, ele substitui, beleza? Tá? Aqui é a parte de uma função que se chama Auto Close Orders, tá? Então, o que a gente pode utilizar aqui? Pode desligar ele, tá? Mas pode utilizar ele no modo Move Average, média móvel, ou no modo indicador. Então, vamos lá, Move Average, tá? O que é na prática? Ele vai fechar as ordens quando o preço tocar na média, tá? Então, imagine aqui que aqui seja a média móvel, tá? Então, vamos pensar aqui que o sinal abriu uma venda aqui, tá? Então, ao invés de tu utilizar um trail stop, que muitas vezes tu coloca, daí ele volta, acaba fechando a tua ordem, tá? Porque dependendo da volatilidade do mercado, vai cair bem ou não aquela tua regulagem. Tu pode utilizar uma média ou também um indicador, tá? Posso até usar esse próprio indicador que eu estou dando exemplo aqui. Então, o que vai acontecer? O preço abre uma venda, tu vai colocar a configuração ou de uma média ou do indicador. Quando ele tocar naquela média ou naquele indicador, o EA vai fechar. Então, nesse caso aqui, ele ia correndo o lucro, ia lucrando, chegando aqui, aí tocou aqui, ele ia fechar. Tá? Às vezes é muito mais, tem uma performance muito melhor do que utilizar um trail stop. Tá? Vamos lá, voltar aqui. Então, close, auto close, tá? Então você pode utilizar, vai botar um mínimo, tá? Você pode botar assim, quando tocar e já tiver com zero de lucro, fechou ali, beleza, eu quero fechar. Agora, muitas vezes o preço vem na média no início de um sinal e depois ele vai embora. Então, tu pode colocar, se ele tiver com pouco lucro, eu não quero fechar. Eu quero que a partir de $50 de lucro, dependendo da tua estratégia, do lote que tu está usando, tá? Essa ferramenta vai ser ativada, tá? E quando utilizar aqui a opção de indicador, tá? É muito parecido como a parte da configuração do sinal. Vai colocar o nome do indicador, só que daí tu vai ter que saber qual é o buffer da linha de tendência que ele marca, de compra ou de venda que tu vai utilizar para poder. Você pode, por exemplo, aqui, ó, usar bandas de Bollinger. Ó, vai botar bands, tá? Eu não me recordo, mas se eu não me engano, a banda de cima é o buffer 1, tá? E a banda de baixo é o buffer 2. Então o que acontece? Eu vou usar compra, tá? Vou abrir embaixo da banda de Bollinger. Quando ele tocar lá em cima na banda 1, tá? Ele vai fechar a ordem. E a mesma coisa a venda, tá? Na banda de Bollinger. Quando ele abrir lá em cima e ela tocar lá embaixo, tá? Na banda de baixo, tá? Que é a banda 2 no buffer, tá? MetaTrader, tá? Ele vai fechar. Ou eu posso botar aqui, ó, 0, que é a banda do meio da banda de Bollinger, tá? Então, abriu venda lá em cima, tocou na banda do meio, ela vai fechar. Então, pode utilizar isso. E para qualquer indicador que tu tenha que tenha algum tipo de canal, tá? Beleza? Pessoal, isso aqui é uma cerejinha do bolo, que é bem legal, que ajuda bastante, tá? Como eu falei, isso aqui é só uma breve apresentação. Tem mais detalhes explicando o uso de cada uma das ferramentas, tá? Isso aqui é um indicador que vem junto, que é um indicador de força de tendência diária, tá? Que você pode ativar para filtrar as tuas ordens de acordo de uma força de tendência diária ou uma força de tendência de momento, tá? Que aí são tendências secundárias e terciárias, ele vai medir uma força. Então você pode ativar essa força em percentual. Então, quanto maior ela, mais forte o mercado está para aquela direção, tá? Dependendo da tua estratégia, tu pode melhorar ela utilizando essas ferramentas, tá? Você também pode utilizar um indicador de trend, tá? Em que você vai colocar os buffers de compra e de venda
E aí, quando ele pegar o sinal de compra e venda, lá que tu definiu, ou um cruzamento de uma média móvel, ou um pin bar, conforme for o teu sinal de gatilho, tu ainda pode utilizar um outro indicador para fazer o filtro desses sinais. E aí tem vários indicadores aí no mercado, e muitos gratuitos, que tu pode utilizar para fazer uma estratégia, né? Então, a variedade de coisas que tu tem é grande. Então, isso aqui é um canivete suíço, esse EA, tá? Também tu pode utilizar um filtro de canal, tá? Que aqui ele tem um formato diferente, aqui é mais uma linha que marca uma tendência, enfim, ou um oscilador, e aqui geralmente é um canal, né? Canal de Dolce, canal de bandas de Bollinger, um canal TMA, tá? Você pode configurar para filtrar, né? Então, eu quero pegar sinais na parte externa dos canais. Aí tu vai ter que identificar qual é o buffer de compra da banda de cima, da banda de baixo, vai ativar o filtro e tu vai colocar o nome do indicador, tá? Então tu vai fazer um filtro para isso também, tá? Se tu quiser usar, eu quero que no mínimo ele esteja dentro das bandas, de baixo ou de cima, né? E fique entre a banda central, né, e a banda de baixo, a banda central e a banda de cima de uma banda de Bollinger. Então, tu vai botar 0 e 0 nos dois. Enfim, basicamente assim que tu configura, tá? Depois aqui, a gente tem outras cerejinhas do bolo, tá? Aqui são filtros de range, high-low range, de mínimas e máximas, tá? Então, eu posso analisar um candle, tá? Um fractal, pode ser de um diário, pode ser semanal, 30 minutos, tá? E eu posso dizer qual é o fractal, se é o atual que está aberto, tá? Ou se eu botar é o fechado do dia anterior. Se for de 15 minutos, é o candle já fechado anterior. Então isso aqui é bem interessante, a gente tem muita estratégia utilizando essas ferramentas. E aqui ele tem 3 tipos, tá? Ele tem um que ele faz pullback e rompimento de máxima e de mínima. Esse aqui só trabalha com pullback, chegou perto da máxima, ele só vai trabalhar venda, e acima da máxima ele não faz nada. E esse aqui, ele trabalha, se chegar na máxima, e passar para cima, ele vai continuar trabalhando venda. Se chegar na mínima, ele vai fazer compra. E se estourar a mínima para baixo, vai continuar fazendo compra. Ao contrário desse aqui, quando ele estoura a mínima, a máxima, ele muda a posição, tá? Já explico isso no gráfico, vai ficar mais fácil. E o outro aqui, outra finalidade que ele tem, é o order block, que isso está em beta, tá? Ele não está 100% ainda, tá? Os recursos que a gente quer, mas o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai analisar de acordo com o time frame que tu colocar e a quantidade de candles, ele vai olhar qual é a máxima e a mínima daquele período que tu colocou. Eu quero olhar os últimos 4 candles de 15 minutos e eu quero saber qual é a máxima e a mínima. Em cima disso aí, eu vou poder trabalhar pullback e breakout, tá? E aí tem aqui umas configurações que é a aproximação, é tudo em percentual, é o tamanho, né? Eu não quero trabalhar um candle pequeno, quero trabalhar candles grandes, tudo isso tem um jeitinho, tá? Então, só para explicar aqui para vocês, na prática, eu posso, por exemplo, quem gosta de trabalhar bastante com isso, ó, vou marcar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a máxima e a mínima do dia anterior, tá? Então, eu posso botar lá que eu quero trabalhar, né, o candle diário e o candle 1, que é o dia anterior. Vamos dizer que aqui é o dia atual, tá? Que é o dia atual. O dia corrente está aqui, nosso gráfico está aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai definir percentuais que tu vai atuar. Então, é muito melhor tu abrir uma venda aqui perto da máxima, tá? Porque daí ele bate aqui e volta, do que tu abrir uma venda aqui e ele subir lá para testar a máxima. Aí tu faz um drawdown muito grande se tu fizer grid. Ou tu vai precisar um stop técnico muito grande. Então, às vezes tu trabalhar perto das máximas e das mínimas é melhor, tá? E aí, como eu falei, existem vários modos, né? Um modo que, se o preço chegar aqui, ele só trabalha a venda, tá? Agora, ele pode chegar aqui, quando ele passar para cima, ele começa a trabalhar só compra para cima. Mesma coisa aqui no caso aqui, quando ele chegar aqui embaixo, começa a trabalhar só venda.
Então tem alguma modalidade, tá? Mas não é só do diário que tu pode utilizar, tá? E aquele order block, tá? Na verdade, tu vai, por exemplo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 candle diário. Eu posso botar que eu quero analisar qual é a máxima e a mínima dos 2 últimos dias do mercado. Então, vamos pensar que o dia de hoje, que é esse aqui, ó, eu vou pegar esses últimos dias e vou olhar qual foi a máxima, foi essa, tá? E qual foi a mínima? A mínima foi essa, tá? Casualmente, essa máxima está entre essa máxima aqui. Agora, poderia acontecer de que essa máxima está aqui em cima, né? Ela estar aqui em cima, certo? E aí, analisando dentro desse contexto, eu iria jogar a minha máxima mais aqui para cima, tá? Para que muitas vezes isso, tá? Vamos dizer que tu está trabalhando uma venda aqui, ó, tá? E tu abre uma venda aqui, certo? E aí ele sobe mais um pouco, né? Porque ele teve uma outra máxima. Então, são ferramentas aqui que a gente usa que ajuda bastante a melhorar os sinais, tá? Vamos lá, porque esse vídeo já está ficando bastante longo, porque tem muita ferramenta no EA mesmo, né? Então a gente passou aqui na parte de high-low. Depois a gente tem aqui, já finalizando, tá? Um filtro de média, se tu quiser utilizar, né? Ah, quero abrir acima da média 200, abaixo da média 200, ou da média 50, média 21. Você pode ativar, tá? Aqui a gente tem um filtro de nuvem, que a gente utiliza, que isso é bem interessante, tá? Isso aqui eu vou explicar no final. Aqui a gente tem filtro de candles, tá? Que eu posso utilizar para o meu sinal. Eu, por exemplo, qualquer sinal que for, seja do indicador, seja de um cruzamento de média, eu posso filtrar se eu quero um tamanho de barra, tá? Para ser melhor o meu gatilho, tá? Então eu posso fazer alguns filtros aqui de candle, tá? Aqui é a parte do filtro de notícias, onde tu vai ativar, quanto tempo eu quero que ele pare antes da notícia e quanto ele pode iniciar a operar depois da notícia, tá? Vai colocar aqui os tipos de impacto, qual é o país, né? Tá? E depois aqui embaixo a gente coloca um comentário livre que só vai servir para deixar detalhado qual é essa configuração, tá? Para tu não te perder. E aqui não dá para colocar muita coisa porque é um comentário que vai na tua ordem, tá? Quando a ordem for aberta no teu MetaTrader, beleza? Aqui é a opção que tu pode desativar o sinal, o painel, tá? Isso aqui às vezes é importante na hora de fazer um backtest, né? Diminuir, quanto mais recurso diminuir, para ser mais otimizado os teus testes, tá? Agora eu vou aqui explicar um pouquinho do filtro, tá? Que tu pode ativar o filtro, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui, ó. Tu pode ativar o filtro, você vai definir duas médias, tá? Uma rápida e uma lenta para definir a tua nuvem, tá? E a nuvem tu pode trabalhar com o tamanho mínimo e máximo da distância entre as médias, tá? Isso tudo tem estratégia para isso, tá? E aqui o conceito. O que é o conceito? Se o preço está acima da nuvem, eu só quero compra. Se está abaixo da nuvem, eu só quero venda. Se caso a nuvem esteja virada para baixo. Agora eu posso mudar esse conceito. Se a nuvem está para cima, ao invés de querer compra, eu posso inverter para ele fazer venda, tá? Aí agora nós vamos explicar aqui, tá? Aqui na tela. Eu vou tirar aqui esse indicador, tá? Vou utilizar essas duas médias aqui. Vou botar uma média de 21 e vou botar aqui uma média 200. Mas onde é que foi isso? Deixa eu trocar aqui, gente. Ó, então vamos imaginar que aqui, tá? Essa aqui é a minha média 200, tá? Deixa eu
e essa aqui é uma média 21. Essa aqui é uma média 21 e essa aqui é uma média 200, tá? Essa aqui deixa eu tirar. Então eu tenho uma nuvem formada, certo? Então eu posso avaliar que quando determinado ativo está com a nuvem uma certa distância, tá? Eu posso começar a pensar em comprar para ela voltar na média, tá? Mas eu posso utilizar o conceito ao contrário, né? Que é quando ela estiver afastada da nuvem, tá? A nuvem estiver para baixo, eu posso definir que eu quero venda, tá? E eu posso limitar. Eu já não quero uma venda quando a média está muito afastada uma da outra, tá? Daqui a pouco eu ficar legal quando, por exemplo, até, vamos dizer assim, que até aqui 1.800 pontos, fica interessante continuar a abrir venda, tá? Depois disso eu não quero, certo? Então, tu vai tudo configurar de acordo com a tua estratégia, tá? Isso são coisas que a gente utiliza porque realmente ajuda a filtrar muita coisa, tá? Tem algumas estratégias que usam 3 médias, aí tu pode usar a nuvem mais um filtro de média, é bem legal, tá? Basicamente é isso sobre o EA. Então, depois é uma combinação de estratégias para realmente você entender o quantas coisas dá para fazer com esse robô, tá? E então aí são assunto para uma aulas bem detalhada, que é o nosso treinamento do EA Automotrader que nós vamos estar disponibilizando. Legal? Obrigado, foi aí 37 minutos de apresentação das ferramentas. Então, só queria agradecer vocês a estarem assistindo o vídeo até esse momento, ok? Valeu, obrigado e até o próximo.